Muito bom dia a todos e a todas. As minhas saudações. Grande gosto de aqui estar pela primeira vez, embora em Moçambique esta, como imaginam, não é a primeira vez. Já devo ter viajado mais de 50 vezes para Moçambique a partir de Portugal. Sou português, resido em Lisboa, mas já residi em Maputo entre 1993 e 1995, quando dei aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Armandã e depois fui consultor do Banco Mundial. Mas a partir desse momento, realmente, nunca mais deixei de estar ligado a esta grande terra e a este grande povo. Agradeço por isso também, nesta circunstância, o convite que me fizeram para visitar a Universidade de São Tomás, aqui de Moçambique, em Maputo. Estou aqui esta semana para participar em aulas de mestrado de que sou coordenador no ISCTEM, como já foi dito pelo Sr. Vice-Reitor. Também tivemos na terça-feira uma prova de doutoramento desse instituto. Digamos da concorrência, mas isso não me inibe, evidentemente, de também vir aqui conhecer-vos e cumprimentar-vos e também dar o meu contributo. A ciência é universal, a ciência não há concorrência, a ciência é de todos e, portanto, quanto mais difundirmos as nossas ideias, todos ficaremos sempre a ganhar. Também gostaria, nesta ocasião, de agradecer às autoridades aqui presentes, a começar pelo Sr. Vice-Reitor, a amabilidade e a paciência para apresentar o meu currículo, porque realmente teve essa gentileza e espero que não tenha ficado cansado de ter lido tanta coisa, talvez de uma forma excessivamente generosa. Também agradeço ao Sr. Diretor da Faculdade de Direito, o professor Pedro Laviec Mufuncula, também o facto de ter operacionalizado este encontro. Também um abraço a alguém que não está aqui, mas que foi o elo de ligação, que é o Dr. Virgílio Carvalho, que está em Portugal, que é vosso docente, que também tem sido colaborador meu e, aliás, em relação ao qual tenho feito prefácios de livros e até apresentado alguns dos seus livros. Também gostaria de dar uma palavra de saudação ao Darlindo Faivo, que é o presidente do Núcleo de Estudantes de Direito, e também obrigado também pela colaboração nesta sessão. E para mim também ainda evocar uma grande figura da Igreja Católica de Moçambique, que é o Cardeal Dom Alexandre Maria dos Santos, que eu conheço pessoalmente, reuni com ele várias vezes nos anos 90, desde então nunca mais estive com ele. Já está mais avançado na idade, como se compreende, mas felizmente está vivo, está entre nós e de facto sempre vi nele uma grande figura do catolicismo moçambicano, sendo cardeal, e portanto também evoco aqui a sua figura, o seu testemunho, porque sei que ele está ligado, é a alma mater desta universidade. E, portanto, também penso que é de inteira justiça fazer aqui, neste momento, uma pública homenagem pelo facto de ter tido essa capacidade e essa força de criar esta instituição universitária, universidades de que Moçambique muito precisa, aliás, como qualquer país, mas Moçambique em particular, uma vez que, infelizmente, o regime antepassado português, não o povo português, tendo sido colonialista, não contribuiu como deveria ter contribuído para o desenvolvimento dos países que infelizmente colonizou. Mas nunca é tarde, é preciso começar. Começar sempre em qualquer momento e em qualquer lugar, mas é preciso começar. Começar, claro, o melhor possível, desenvolvendo as instituições. Em relação àquilo que me pedem, há um pedido específico para eu vos falar sobre a instrução do processo penal em Moçambique. De facto, é um tema preciso, um tema particular. Sei que é um tema que preocupa a doutrina moçambicana e sobre o qual eu também, evidentemente, não me furto a dar o meu contributo. E é um tema importante por várias razões. Primeiro, porque é um tema que aparece depois de uma reforma do direito penal. A instrução no processo penal é um tema de direito adjetivo. Portanto, primeiro, há 2 anos, aprovaram um novo Código Penal e agora está na altura de aprovar um novo Código de Processo Penal. E este é um dos temas clássicos
do processo penal. Portanto, é um tema da maior atualidade, do ponto de vista da reforma legislativa que está em curso. Mas é, sobretudo, um tema da maior delicadeza do ponto de vista dos direitos das pessoas, dos direitos fundamentais das pessoas. De que pessoas? Dos arguidos, por exemplo, mas também das vítimas. Ou dos cidadãos em geral, porque quando o Estado pune alguém, ou quando exerce um direito de punir através de um processo devido, de um processo que tem regras, deve fazê-lo de uma forma racional, não de uma forma arbitrária, e deve, nesse processo, respeitar regras pré-estabelecidas, respeitar princípios, respeitar direitos das várias partes que estão em presença. E, portanto, esse poder, que é o poder mais forte que o Estado pode ter, é o chamado jus puniendi, o direito ou o poder de aplicar penas de prisão. Felizmente que aqui e em muitos outros países não há pena de morte, portanto a pena máxima que há é a pena de prisão, até um certo número de anos, e também não há prisão perpétua, felizmente. Mas, como imagino, esse poder é um poder muito delicado e, portanto, para ser aplicado é preciso todo o cuidado e todo o rigor no respeito de um conjunto de princípios e de regras que devem exercer-se no âmbito do processo penal, do chamado processo penal, que é um dos processos possíveis. O Sr. Diretor falou até na origem etimológica da palavra processo. Há vários processos, porque não há só o processo penal, há o processo civil, há o processo administrativo, há o processo fiscal, há o processo laboral, mas o processo penal é o mais importante de todos porque é aquele que lida com a matéria mais séria de todas, que é precisamente a aplicação do mais forte direito sancionatório que há, que é o direito penal. Há outros direitos sancionatórios, o direito disciplinar, o direito de mera ordenação social, por exemplo, o direito financeiro pode ter um lado sancionatório, mas, de facto, o direito penal é aquele que é o mais pesado e o processo penal é a parte do direito penal, neste caso, direito adjetivo, que operacionaliza a investigação de um crime, a identificação do criminoso, a circunstância em que o crime foi cometido e depois saber em que termos é que a pessoa deve ser condenada, se é que deve ser condenada, e graduar a pena, portanto, de acordo com um conjunto de elementos que o próprio processo penal deve trazer à luz do dia e deve trazer a quem tem a última palavra de fazer um julgamento, seja para inocentar, seja para condenar alguém que está nesse processo de investigação. Portanto, veem já, desde logo, a importância deste assunto. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o processo penal não é um assunto apenas para os penalistas ou para os processualistas penalistas. É um assunto de todos nós. Primeiro porque nunca se sabe se um dia não vamos estar num processo destes. Agora é bom que saibamos, para não seja como cidadãos, saibamos as regras e os direitos que temos. Mas, sobretudo, como juristas, estando nós aqui na Faculdade de Direito, os juristas devem saber os rudimentos do processo penal do ponto de vista também daquilo que a Constituição estabelece nesta matéria. E reparem que se nós hoje no mundo temos Constituições e todos os países têm uma Constituição, um dos primeiros conteúdos, ou uma das primeiras razões para haver Constituições no mundo foi o quê? Foi precisamente o direito penal e o direito processual penal. Porque o que pretendeu com as revoluções liberais, com o chamado movimento constitucionalista, foi racionalizar um poder que era despótico, que era absolutista, que era arbitrário, racionalizar esse poder e conferir, quer às penas, quer à sua aplicação através de um processo, conferir regras, conferir racionalidade e, portanto, estabelecer um conjunto de direitos mínimos para que todas as partes pudessem dizer a sua verdade no âmbito de um processo criminal. E, portanto, se verificarem desde a origem do constitucionalismo, há um conteúdo que está sempre lá. O constitucionalismo teve várias fases. Vamos dividir em dois grandes períodos. O constitucionalismo liberal, do século XIX, e o constitucionalismo social, do século XX. Ora, a matéria do processo penal está desde a origem do constitucionalismo. Em qualquer Constituição, seja ela liberal, que já não existe, em questão pertence ao século XIX, seja nas Constituições atuais, normalmente de Estado Social, verificarão sempre que há regras sobre o processo penal. Claro que há Constituições mais densas do que outras nessa matéria, mas o tema do processo penal é um tema que nunca deixa de estar presente no conjunto dos direitos fundamentais dos cidadãos, e é isso que
de facto uma Constituição traz. A Constituição não é apenas uma Constituição política que organiza e separa os diversos poderes públicos através da doutrina e da teoria e do princípio da separação de poderes, mas uma Constituição é também uma Constituição da sociedade, que confere aos cidadãos um conjunto de direitos fundamentais que eles podem exercer contra e para proteção do próprio poder político. Portanto, isto significa que hoje o processo penal não é apenas uma questão técnica, mas é também uma questão axiológica. Tem uma dimensão axiológica muito forte, porque não só está na origem do próprio processo constitucionalista, como todas as constituições falam dele. Reparem que no século XVIII, quais eram as questões que na Europa, sobretudo na França, se discutiam, através do movimento filosófico do Iluminismo. Era essencialmente a questão da arbitrariedade das penas, da severidade das penas e também da arbitrariedade dos processos que levavam à aplicação das penas. E até vamos dar um exemplo, há uns tempos atrás, aliás, há 3 semanas eu estive aqui em Moçambique, em Nampula, no âmbito do doutoramento que também temos com a Universidade Católica, na Faculdade de Direito de Nampula, na Universidade Católica de Moçambique, e até no regresso a Lisboa, a viagem é longa, são 11 horas, tive a ocasião de ler um livro muito interessante, que eu tinha trazido precisamente para esse efeito, sobre um livro de um autor francês, dos anos 30, 40, portanto já deve ter falecido, do século XX, e em que ele relatava, tinha uma série de episódios sobre a Revolução Francesa. Só para terem ideia da arbitrariedade das coisas, a própria Revolução Francesa também teve momentos de grande arbitrariedade. E há um célebre caso, que muitos conhecerão, da história da Revolução Francesa, de uma jovem moça, uma menina de 21 anos, chamada Marianne Charlotte Corday, que ousou, ela era do partido da oposição, do partido girondino, mas ousou matar um dos grandes corifeus e um dos grandes fundadores da Primeira República Francesa, o chamado Marat. E ela conseguiu chegar à casa dele e matá-lo. Ele tinha um eczema generalizado e passava os dias dentro de uma banheira com água. E era lá que ele escrevia os seus panfletos revolucionários. E, portanto, mas ela conseguiu, apesar de ser jovem e menina, conseguiu matá-lo. À terceira tentativa, conseguiu entrar em casa dele e matou-o. Claro que ela a seguir foi julgada, foi condenada à morte, como era evidente, na guilhotina, a famosa guilhotina, que funcionou milhares de vezes no tempo da Revolução Francesa. Mas só recordo este episódio, não o episódio em si, que julgo que muitos conhecerão, mas claro que na altura conheço o problema, mas ela confessou o crime, disse que tinha que matar porque Marat estava a fazer mal à França, mas depois os juízes tiveram que arranjar um advogado de defesa. E arranjaram, houve alguém que foi dizer que não foi bem assim, ela não tinha essa intenção, ou não era movida por nenhum ódio, mas estava preocupada com o bem-estar da França. Claro que ela foi logo condenada à morte, à guilhotina, mas depois a seguir também foi condenado à morte o advogado que defendeu a senhora. Portanto, o advogado acabou por ser punido da mesma forma, só por ter defendido a sua cliente e provavelmente nem sequer terá recebido nada, porque nem sequer teve tempo, mesmo que tivesse recebido, não teria tido tempo de aproveitar o dinheiro que tivesse recebido, porque foi logo condenado à guilhotina passado uns dias. Então, isto mostra bem a arbitrariedade das revoluções e muitas vezes a inconsciência ou a falta de valores que muitas vezes os processos criminais existem. E reparem que este episódio que eu me recordo agora, infelizmente, é um episódio que às vezes aparece em muitos países. Tantos advogados que no uso dos seus direitos são perseguidos, são condenados só porque procuram justiça ou porque procuram defender o seu advogado, o seu cliente. Por maior que seja o criminoso, todo o criminoso merece uma defesa. Quanto mais não seja para mostrar algumas circunstâncias atenuantes, desde logo, se não tiver antecedentes criminais. Mas todo o criminoso, por maior que ele seja, tem sempre o direito de mostrar a sua história, de mostrar a sua verdade. E um processo é um processo contraditório, em que alguém de um lado acusa e do outro lado alguém que tem o direito de se defender. E os advogados aí têm um papel muito importante como uma profissão das mais importantes, aquela que tem a maior saída profissional para a licenciatura em Direito, normalmente 80% das pessoas escolhem a advocacia, e tem um papel muito importante, claro que no direito penal, mas em qualquer outro processo.
Mas antes propriamente de vos falar, na minha opinião, sobre a situação da instrução criminal aqui em Moçambique, gostaria de fazer um breve contexto em relação à vossa Constituição. É uma Constituição jovem, de 2004, e que sucede e que revoga uma outra Constituição de 1990. E até há uma polémica, uma controvérsia em saber se, com a nova Constituição de 2004, Moçambique passou a ter uma terceira república, ou se a Constituição de 2004 é apenas uma consolidação, um aprofundamento, um desenvolvimento da Constituição de 90, essa sim, manifestamente, que terá virado uma página na evolução histórico-política de Moçambique, porque fez a transição de um Estado monopartidário e um Estado com um sistema de direção central na economia e o Estado de unicidade do poder para um Estado de economia de mercado e de separação de poderes, e um Estado de direito democrático. E, portanto, há essa dúvida. Claro que, a meu ver, a Constituição de 2004 não inova substancialmente naquilo que traz, mas é evidentemente um texto muito mais aperfeiçoado, muito mais profundo em relação àquilo que a Constituição de 90 trazia. Mas é de facto a Constituição de 90 que marca essa viragem. Embora a Constituição de 2004 tenha uma vantagem em relação à Constituição de 90, não é só uma vantagem de conteúdo e de algumas novas instituições que traz. Tem sobretudo uma outra vantagem, que a Constituição de 1990, a Constituição de 2004, foi aprovada por um Parlamento já pluripartidário, enquanto que a Constituição de 1990 ainda foi aprovada, e bem, aliás, no contexto da fase final de um Estado que era monopartidário, em que a Assembleia era uma Assembleia monopartidária. E, portanto, embora eu considere que a Constituição de 2004 não vem abrir uma terceira república em Moçambique, mas sem dúvida que há, no fundo, um segundo texto mais perfeito, mais profundo em relação ao texto de 1990 e que vem a revogar e que vem, em vários aspectos, até a aperfeiçoar. Mas não podemos cair na tentação de pensar que temos um Estado de Direito Democrático quando temos uma boa Constituição. E a vossa Constituição atual, a de 2004, é uma boa Constituição. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. Mas de boas Constituições está um inferno cheio. Não basta ter uma boa Constituição. É preciso que a Constituição se aplique, chegue à chamada realidade constitucional. E eu conheço muitas Constituições que nunca chegaram à realidade constitucional. E conheço ainda mais normas de muitas Constituições que nunca tiveram qualquer aplicação prática. E agora a pergunta que se coloca é esta: mas num texto constitucional, seja ele moçambicano, seja qualquer país, o que é mais difícil de levar à realidade, de fazer chegar à realidade, numa perspectiva mais de efetividade social das instituições e dos mecanismos jurídico-constitucionais? Eu diria que há zonas fáceis. Fazer eleições é fácil. Organizar um processo eleitoral é fácil. Criar partidos é fácil. Montar uma administração é fácil. O que é mais difícil? É ter um poder judicial imparcial e independente. Não é difícil do plano formal. O poder judicial está lá, está enunciado na Constituição e na Constituição moçambicana está muito bem enunciado. Tem até um título próprio para o poder judicial. Mas a prática do poder judicial é que é mais difícil. Porquê? Porque para já implica juízes treinados, juízes maduros, juízes competentes, e não se forma um juiz em 5 minutos. Um bom juiz não se cria em 10 dias. Um bom juiz cria-se por uma geração, ou por várias gerações. E, portanto, em todos os países que eu tenho visitado, sobretudo no âmbito da língua portuguesa, onde, de facto, está a maior dificuldade ainda, que vai sendo vencida gradualmente, na implantação efetiva de um Estado de Direito, não é na separação dos poderes entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, não é na realização das eleições e no espírito democrático e na liberdade de reunião ou de associação ou de imprensa. Não é aí que está o problema. Se é que ele existe, será cada vez menor. A maior dificuldade é ter juízes, desde logo, em abundância ou em suficiência, porque, infelizmente, Portugal, quando descolonizou, não deixou quadros para que os países pudessem fazer o seu caminho, incluindo Moçambique. Mas não é só em quantidade, é também em qualidade. Qualidade de quê? Qualidade técnica. O direito é uma coisa complexa.
cada vez mais complexo, cada vez há mais leis. O mundo está a mudar, a globalização trouxe a necessidade de um juiz num país conhecer as leis quase do mundo todo. E depois também do ponto de vista dos valores, um juiz que tem a capacidade de não se deixar corromper, de ser justo, de não vender sentenças, de ser capaz de procurar a justiça e não se deixar aprisionar ou sequestrar por certos interesses que muitas vezes, como imaginam, são muito poderosos. Portanto, esta que é a luta que neste momento tem sido feita em vários países, que é de aprofundar a independência do Poder Judicial. E até se pode dizer que o Poder Judicial nestes países tem vários graus na necessidade de aprofundamento. Eu diria que há zonas mais fáceis, que é a zona do processo civil, por exemplo, mas há zonas mais difíceis. Quais são as zonas mais difíceis? É o processo administrativo e fiscal, o processo constitucional e o processo financeiro, ou seja, a fiscalização das contas públicas. Porventura, esta parte da fiscalização da legalidade financeira, do bom gasto dos dinheiros públicos e da legalidade do gasto dos públicos é que é grande, talvez a última fronteira a alcançar para termos a plenitude de um Estado de Direito democrático. No que respeita ao processo penal, penso que não há esse problema, porque de todos os países que eu vou conhecendo, incluindo Moçambique, o processo penal, apesar de tudo, tem funcionado razoavelmente bem, porque em grande medida já está protegido por uma Constituição que é humana e que respeita um conjunto de direitos, estabelece desde logo um limite às penas, e por outro lado também um processo penal que, apesar de tudo, mal ou bem, foi herdado de uma cultura anterior e que permaneceu através dos códigos que ainda estão em vigor em Moçambique, quer seja o Código de Processo Penal anterior, o penal já não está, foi substituído, ou os outros processos, o processo civil, o Código de Processo Civil, que também foram deixados pela herança colonial portuguesa. Mas, portanto, queria só chamar a atenção para a necessidade de um poder judicial efetivo ser não apenas um poder judicial que está muito bem desenhado numa Constituição, mas ser um poder judicial real, do ponto de vista das suas características fundamentais, a sua imparcialidade e a sua independência, e os juízes agirem com absoluta independência, quer dos interesses, quer das ideologias, ou quer de quaisquer outras ligações que sejam espúrias e que possam pôr em causa a sua função judicial, que é uma função absolutamente independente. Agora, falando um pouco, e para nos irmos aproximando do tema que me pediram para tratar, no processo penal, como é que as coisas funcionam? Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que não há um único modelo do processo penal. Ao longo por esse mundo fora, há vários modelos. Aliás, nós temos essa noção quando vemos os filmes americanos. Ainda ontem, no hotel, estava a ver uma série americana. Há sempre séries engraçadas na parte. Agora está na moda dos assuntos criminais, como sabem. Está na moda agora são os assuntos criminais e os assuntos dos serviços secretos. Agora só há filmes sobre casos criminais e casos dos serviços secretos. É o que está na moda. Mas, se repararem, aquilo que nos é dado pela cinematografia americana, norte-americana, é um modelo de processo penal que não tem nada a ver connosco. É completamente diferente. Em que há júri, normalmente. Há outra coisa também que nós não temos, que é a negociação constante do Ministério Público com os arguidos. Combinam as acusações, eu não te acuso disto, mas tu, em contrapartida, vais dizer o nome de alguém que é implicado num outro crime e, portanto, eu prefiro assim. Portanto, há uma negociação das penas, a negociação das acusações, portanto, chamado princípio da oportunidade. O nosso sistema é um sistema mais rígido, portanto, raiz romano-germânica, que é o português, o francês, o alemão e o moçambicano, em que não há o princípio da oportunidade, há o princípio da legalidade, embora aqui e acolá possa irromper o princípio da oportunidade, mas em casos muito limitados. E, por outro lado, também, no que respeita ao processo penal, também nós não temos bem a estrutura adversarial, que é a cultura dos países anglo-saxónicos, em que há, digamos,
em que há uma luta de partes. De um lado, o Ministério Público que quer acusar até ao extremo, e do outro lado, o arguido, que tem às vezes os mesmos poderes que tem o Ministério Público para se defender. O Ministério Público para atacar e o Ministério Público para atacar e o arguido para se defender. A chamada estrutura adversarial do processo. E, portanto, isto significa que, em matéria de processo penal, pode haver vários modelos possíveis. Claro que, em rigor, não há bem, na prática, não há uma oposição total dos modelos. Isto é, a alternativa não é ter um modelo ou ter o outro modelo, mas a alternativa é ter um pendor mais adversarial, que é o modelo anglo-saxónico, ou um modelo mais inquisitório, que é o modelo, precisamente, dos países romano-germânicos. Esse é o primeiro, é o pano de fundo. E isto tem a ver também com o quê? Tem a ver com um outro aspecto que está em causa, que é o modo como se organiza o processo penal. Em qualquer país, aí não há diferença entre países anglo-saxónicos e países romano-germânicos, o Ministério Público tem uma palavra muito importante. O Ministério Público, o que é? Não são juízes, embora às vezes tenham a designação de magistrados, mas em rigor até essa expressão não é correta. Magistrados são juízes. O Ministério Público é um conjunto de funcionários que têm certos poderes, mas não são independentes e estão integrados numa estrutura hierarquizada, mais ou menos hierarquizada, que é chefiada pelo Procurador-Geral da República. Embora depois o Ministério Público, conforme o país em causa, possa ter diferentes funções. Na nossa tradição, já agora usando moçambicana e noutros países, o Ministério Público, aliás, isso está na vossa Constituição, o Ministério Público tem 3 funções, de acordo com o artigo 236. São as funções tradicionais do Ministério Público. Aliás, em grande medida, entre si contraditórias, o que torna o Ministério Público uma estrutura um pouco complexa de perceber, ou pelo menos de viver. Eu nunca fui membro do Ministério Público, mas admito que, a certa altura, há uma certa inconsistência de comportamentos e de culturas. Porque o Ministério Público tem três funções. A função de representar o Estado, ser o advogado do Estado em processos fiscais e administrativos, por exemplo, ou até constitucionais, se for o caso. É uma primeira função. Tem uma segunda função, que é a de proteção dos desvalidos, dos necessitados, dos ausentes, dos menores, dos incapazes, das crianças, dos jovens em risco, das crianças que são objeto de violência no divórcio dos pais, por aí fora. Tem uma função social ou dos trabalhadores ilegitimamente despedidos, por exemplo, no processo laboral. É uma função social, de proteção dos desfavorecidos. Mas tem uma terceira função, que é mais conhecida de todas, que é a função da ação penal. Ao Ministério Público é conferida um poder muito importante de quê? De fazer a investigação e de promover a ação penal. E, portanto, ao Ministério Público cabe a primeira palavra e é ele que compete a atividade de iniciar um processo penal, de investigar e de acusar. Ele não vai julgar, mas se ele não fizer nada, um criminoso nunca será condenado. Porque é preciso que ele inicie o próprio processo criminal. É isso mesmo que está no artigo 236. Normalmente, as Constituições depois desenvolvem muito a parte do processo penal, falam um pouco das outras funções do Ministério Público, quer na função de proteção dos mais desfavorecidos, quer a função mais de defesa dos interesses do Estado nos processos que envolvem o Estado como autor ou como réu do ponto de vista da legalidade administrativa, fiscal e até da legalidade constitucional. Agora, em relação ao processo penal moçambicano, agora focando ainda mais a minha intervenção naquilo que se pede. Aqui nós temos que ver o que a Constituição estabelece a este respeito. Temos, por um lado, o artigo 236, nas tais 3 funções, a Constituição moçambicana defere ao Ministério Público o poder para dirigir a instrução preparatória dos processos de crime e exercer a ação penal. Fala nas duas coisas. Dirigir a instrução preparatória dos processos de crime e exercer a ação penal. Uma coisa está dentro da outra, mas autonomiza dirigir a instrução preparatória. E depois temos, este é o artigo 236, e depois temos um outro artigo, que é o artigo 65,
que se refere aos princípios do processo criminal, falam no direito à defesa, e do direito de defesa dos arguidos, e depois no caráter público do processo criminal, e os casos em que, o princípio do juízo legal e os casos em que as provas são consideradas nulas. Ora bem, qual é aqui a questão que se coloca? Eu penso que essa, não tendo falado antes com o Sr. Presidente do Núcleo de Estudantes de Direito, mas tentando ler-lhe o pensamento, qual é, digamos aqui, a grande dúvida que se coloca? É saber qual é a estrutura do processo penal que vão ter ou que devem ter em Moçambique. Ou até perguntar se a Constituição impõe uma estrutura própria no processo penal, sendo certo que há tradicionalmente 3 momentos. O momento de investigação, que nós em Portugal chamamos de inquérito, e que aqui se chama instrução preparatória. Um segundo momento em que há uma validação de uma acusação, a chamada instrução contraditória, que era assim que se chamava em Portugal até ao Código de Processo Penal de 87, depois passou a chamar-se instrução, e a primeira instrução passou a chamar-se inquérito, e depois uma terceira fase, que é a fase do julgamento. Ora, este é um assunto importante, porque em Portugal também tem sido discutido. Aliás, eu quando fui deputado à Assembleia da República, entre 2009 e 2011, esse assunto chegou a ser abordado. Nós iniciámos um processo de revisão constitucional que ficou interrompido, até julgo que ficámos no artigo 33 e o nosso artigo sobre o processo penal é o 32, portanto tinha sido foi logo no dia seguinte que fomos dissolvidos pelo Sr. Presidente da República, mas ainda chegámos a discutir, mas não deu em nada, algumas alterações que tinham sido previstas para o artigo 32 da Constituição. E qual é a grande questão que neste momento se coloca, não só em Portugal, mas em vários países? É que muitos professores e pensadores entendem que o processo penal só deve ter 2 fases e não 3 fases. Entendem que a tal instrução contraditória, ou, no caso português, a instrução, tucu, é desnecessária. Se vocês forem ver a estatística, na maior parte dos casos, quando o processo, quando o inquérito termina com a acusação, não com o arquivamento, o processo acabou. Mas se há a acusação do Ministério Público, quando depois se passa para a fase de instrução que é feita já com o juiz de instrução, e em que aí de facto há 2 partes, o Ministério Público já não dirige, mas é uma das partes e tem do outro lado a defesa do arguido e do seu advogado, normalmente, na maior parte dos casos, o juiz de instrução, na dúvida, valida, confirma a acusação. E, portanto, verdadeiramente, é no julgamento que se decidem as coisas. E, portanto, é no julgamento que a coisa é séria. Porque o juiz de instrução também sabe, se enganar, ainda haverá sempre uma fase final, que é a fase do julgamento. E muitas vezes, sobretudo quando o arguido entende que tem razão, manter o processo em instrução significa manter-lhe um clima de tensão e de suspeita. E hoje o que está na moda é, muitas vezes, arguidos, quando têm a convicção de que não são inocentes, dispensam a instrução. E, portanto, saltam diretamente da fase do inquérito para a fase do julgamento final. E escusam de andar ali à espera 1 ano e tal, ou 2 ou 3 anos, porque na maior parte dos casos já sabem que o juiz se limitará a confirmar a acusação. Portanto, não adianta nada. E vamos, mas é ao julgamento a sério, que é o julgamento final, perante outros juízes, que não é o juiz de instrução. Portanto, a primeira pergunta é: será que vale a pena dispensar uma instrução contraditória e acelerar o processo criminal no sentido de passarmos a ter logo um julgamento a seguir à instrução preparatória? Este é um primeiro assunto. Claro que a questão é controversa. Em Portugal, isto para acontecer tinha que implicar uma revisão constitucional, porque o artigo 32 impõe uma instrução, impõe a possibilidade de haver uma fase intermédia de instrução judicial, não de instrução preparatória, mas aqui no vosso caso esse assunto não é definido nesses termos pela própria Constituição. Claro que tudo depende daquilo que o Código de Processo Penal vier a estabelecer. Uma instrução preparatória, ou chamado inquérito, tem sempre que existir, porque a investigação de um crime tem sempre que começar por algum lado. E o Ministério Público tem sempre que ter alguns poderes, reunir provas
e de formular um juízo, ainda que provisório, sobre se a pessoa é inocente ou é culpada. Agora, podemos passar logo à fase do julgamento ou ainda devemos ter uma fase intermédia de instrução em que haverá um julgamento também, não com esse nome, por parte de um juiz? É uma questão. Claro que poderão dizer, mas isso que a pessoa está a dizer agora é uma loucura, porque significaria reduzir as garantias do arguido, tirando-lhe uma fase em que ele, após a apreciação e a instrução, poderia ficar despronunciado. Isto é, porque é um despacho que não pronuncia, que é o despacho de absolvição na fase da instrução. E assim já não tem de ir a julgamento. Portanto, se essa fase não se estabelece, o arguido, em vez de ter duas garantias, que era a instrução e o julgamento, apenas teria uma, que era o julgamento. Se o julgamento corresse mal, ele seria condenado. Assim, podia ser que o sofrimento se resolvesse logo, na segunda fase, com a instrução, tivesse como resultado a não pronúncia ou a absolvição, entre aspas, do próprio acusado. É verdade. Isto também se pode colocar em sistema. É verdade. Mas o problema é que a natureza do juízo de instrução é diferente da natureza do julgamento. Porque, normalmente, a instrução é uma instrução meramente formal. Isto é, o tipo de elementos que são levados ao conhecimento do juiz de instrução não tem a mesma consistência e profundidade da audiência de discussão e julgamento, em que há uma série de elementos probatórios que são exercidos no julgamento que não se exercem na fase de instrução, que é uma fase mais simplificada e, como vos disse, estatisticamente, maioritariamente nos casos, há uma confirmação da acusação feita pelo Ministério Público. Penso que é uma questão que tem que ser equacionada. Por aquilo que eu vejo na Constituição, não há propriamente um modelo definido. Agora, claro que haver uma segunda fase intermédia é mais protetor do arguido, é verdade, porque, teoricamente, o juiz de instrução pode não pronunciar o arguido e, portanto, o processo termina logo ali e não vai para julgamento, mas também é verdade que muitas vezes essa instrução, como não tem as mesmas características no julgamento, pode trazer pouca vantagem, atrasa um processo indefinidamente. Por exemplo, sobretudo se a pessoa está em prisão preventiva. Nunca mais, se ele está inocente e está em prisão preventiva, se faz a instrução, atrasa uma decisão de absolvição, como é evidente. Bem, pode ser uma decisão de não pronúncia, mas atrasa uma decisão de absolvição. E, portanto, está ali mais um ano ou dois, ao limite máximo da prisão preventiva, e, portanto, não havendo instrução, poderia sempre acontecer. Claro que também se pode dizer o seguinte: bom, mas a instrução é facultativa. O caso português é facultativa. A instrução não é obrigatória. Como disse, hoje o que está na moda em alguns famosos arguidos é não requerer a instrução e quererem logo o julgamento. Mas a questão tem que ser vista num contexto próprio, de uma cultura própria de um país, e penso que no vosso caso ainda é preciso trabalhar para se libertarem de uma cultura em que, no fundo, só há duas fases, que é, no fundo, uma instrução e um julgamento. Se querem realmente entrar numa outra cultura, que é uma cultura em que há três fases relativamente autónomas e em que a instrução não é propriamente uma instrução, não tem nada a ver com a instrução preparatória, mas é uma instrução absolutamente de natureza diversa e em que o Ministério Público não tem os mesmos poderes e aparece realmente um juiz, que é o juiz de instrução, que pode aparecer na fase do inquérito, na validação de medidas de coação, mas depois vai ter um papel principal e não um papel acessório só nas medidas de coação, na fase da instrução que seja a fase intermédia. Penso que essa questão é uma questão que deve ser equacionada, de acordo com a cultura do país, e claro que qualquer uma das soluções não me parece que seja imposta pela Constituição, porque não me parece que a imposição de uma instrução contraditória seja um direito do arguido. Ele pode sempre defender-se em qualquer momento e, sobretudo, vai ter que se defender no julgamento final. E, sobretudo, o que tem que estar garantido é um duplo grau de jurisdição. Como sabem, isso acontece quando um arguido, sendo condenado em primeira instância, pode recorrer para uma instância superior. Mas, portanto, isto é uma questão também de cultura do país, de modernização das suas instituições, e, portanto, é uma questão que deve ser, é uma questão central, que deve ser equacionada no âmbito do vosso processo penal. Haverá outras,
como é, por exemplo, a necessidade de separar os juízes que julgam dos juízes que são os juízes de instrução. Não pode haver comunicação entre eles, são duas realidades completamente distintas. E nem pode haver mistura entre os juízes de recurso, os juízes de instrução e os juízes de julgamento. Isso são corpos de magistrados que têm que estar absolutamente separados. Como também outro aspecto que deve ser reequacionado são as medidas de coação. Hoje há novas medidas de coação. Habitualmente o problema dos nossos países é o abuso da prisão preventiva. Aliás, Portugal, infelizmente na Europa, é dos países, hoje não sei se ainda será, mas tem sido dos países que mais usa a prisão preventiva. Normalmente, quando é um crime, quando alguém é pegado em flagrante delito, se for um crime grave de homicídio, pronto, a pessoa vai lá para a cadeia. Mas mesmo o crime de homicídio, a prisão preventiva, como sabem, não é uma condenação. Não é uma pena. É uma medida de coação. Destina-se a cumprir uma de três funções, ou várias de três funções. De evitar a fuga do arguido, do putativo criminoso. Destina-se a evitar que ele, estando à solta, perturbe o inquérito, ou que, estando à solta, oculte ou destrua provas. Mas a prisão preventiva não é uma condenação. Mesmo tendo a certeza, porque foi gravado no vídeo, que a pessoa matou outra, e essa pessoa não merece automaticamente a prisão preventiva. E há outras medidas que têm aparecido também, alternativas, como é o caso da prisão domiciliária com compulsão eletrónica, digamos, como instrumento de controle, porque a medida é a prisão domiciliária, depois pode ser controlada ou com um polícia à porta, mas isso é muito caro, é melhor pôr uma pulseira eletrónica que é mais barato. Ou outras medidas, como sabem, de inibição, de contacto com pessoas, de restrição da liberdade, e depois há uma panóplia até bastante criativa do ponto de vista das penas, das medidas, que podem ser aplicadas no âmbito ainda do inquérito, da fase do inquérito do processo criminal. Portanto, penso que é tudo isto que tem que discutir, além também de terem discutido uma outra coisa muito importante, que é a colaboração dos órgãos de polícia criminal com o Ministério Público. Porque num Estado de Direito Democrático, e de acordo com a vossa Constituição, quem dirige a instrução é o Ministério Público, não é a polícia. Não é a polícia. A polícia, com certeza, tem, a polícia, digo judiciária, não é? No vosso caso, chamada PIC, Polícia de Investigação Criminal. A polícia o que é? É um corpo de funcionários, de agentes, no caso, neste caso não são de ordem pública, são de natureza judiciária, que têm como missão um pouco a prevenção, mas sobretudo a investigação da prática de crimes. Mas a sua atuação é dirigida pelo Ministério Público. Os juízes, os polícias não atuam por conta própria. Não abrem os inquéritos que lhes apetece. Era só o que faltava. Embora a questão seja controversa, porque tem-se discutido o seguinte: deve uma polícia judiciária ter vários graus de autonomia? Ou deve estar absolutamente subordinada ao Ministério Público? É o agente do Ministério Público, o tal magistrado que diz: agora vais investigar a casa na rua X, agora vais escutar o telefone da pessoa Y. Isso não é o agente do Ministério Público que vai mandar o polícia escolher as pessoas que vai escutar, ou que vai investigar, ou que vai procurar ou fazer buscas. Em princípio não. Porquê? Porque a Polícia de Investigação Criminal deve ter aquilo que nós chamamos de autonomia tática. Uma autonomia tática ou operacional. Isto é, há um modus próprio de investigação que os polícias sabem melhor do que ninguém e que os agentes do Ministério Público não sabem. Mas eles devem sempre dirigir o processo em que sentido? Devem, para já, saber se abrem ou não abrem um inquérito. Têm que dar essa decisão. Propor ao juiz de instrução as medidas de coação que impliquem a intervenção das juízes de instrução, que são aquelas medidas restritivas da liberdade, escutas telefónicas, buscas domiciliárias, também depois as medidas de coação em causa, o caso de prisão preventiva, etc. Agora, como é que a polícia deve investigar, o que é que vai procurar, qual é o site da internet que vai investigar, ou quais são as pessoas com quem vai falar, isso já é um assunto da autonomia tática da polícia. E em grande medida é aí que a polícia sobressai. Se a polícia for boa
consegue investigar bem, se a polícia for má, não investiga nada. Mas não é propriamente o Ministério Público que investiga. O Ministério Público dirige o inquérito, mas delega um know-how específico de investigação, evidentemente, nas polícias de investigação criminal. Mas, às vezes as coisas não correm bem. No caso do Brasil, por exemplo, há um modelo um pouco desatualizado, em que o Ministério Público só aparece quase no fim do inquérito, em que a polícia decide abrir os inquéritos que lhe apetece, e depois o Ministério Público, no fim, recebe o processo todo já investigado e depois é que valida ou não valida esse inquérito. Não deve ser assim. O Ministério Público deve estar desde o princípio, deve acompanhar a abertura dos inquéritos desde o princípio e não aparecer só no fim desse mesmo processo de investigação. Também tem uma tendência recente, é de o Ministério Público ter mais alguns poderes, isto é, aqueles poderes que não impliquem uma restrição fundamental nos direitos fundamentais. Pode o Ministério Público, por exemplo, validar a obtenção de certas provas, ou então validar as chamadas medidas de polícia ou medidas especiais de polícia, que são aquelas medidas que não carecem da validação de um juiz de instrução, mas carecem, nem todas, mas carecem da validação de uma autoridade judiciária, neste caso pode ser o Ministério Público e não o juiz de instrução. Portanto, como vêm aqui agora vários temas, acho que Moçambique discutiu com profundidade o novo Código Penal, ele aí está, tem quase 2 anos. Agora chegou a altura também de discutir um Código de Processo Penal que seja consentâneo com o direito substantivo e que possa também atualizar um conjunto de direitos em relação à matéria penal. E já agora também termino com esta observação. Nós na Europa hoje temos a convicção, não só por causa do terrorismo, que porventura, em algumas circunstâncias, fomos longe demais na proteção do arguido, chamado garantismo. Isso estamos a ver agora com a dificuldade que temos de investigar os atentados terroristas, é verdade. Tem uma natureza altamente complexa e que só podem ser investigados envolvendo uma restrição brutal à nossa privacidade. É que esse é que é o grande problema. Mas mesmo antes disso, já muitas pessoas diziam que se tinha ido longe demais no garantismo e nos direitos de defesa. E hoje fala-se muito no processo penal na chamada vitimologia, ou seja, ver o processo penal também do lado das vítimas. Não sei se repararam que tem todo o processo constitucional, sempre se falou muito no arguido, nos direitos do arguido, mas nunca se fala nos direitos das vítimas. Claro, se a vítima já está morta, os direitos que ela tem é só para a eternidade. Mas nas vítimas que ainda estão vivas ou nos seus herdeiros, já agora era bom que se falasse em alguma coisa disso. Mas realmente nunca se fala. Claro, fala-se, podem ser testemunhas encobertas, mas pouco. E, portanto, outra área também que se deve desenvolver é criar mais direitos para as vítimas e proteger mais as vítimas e as suas famílias dos crimes. Porque um crime é sempre um crime. Com certeza que o arguido tem o direito de se defender, mas se cometeu o crime vai ser punido por isso. Depois cada um terá a sua ideia se o crime é um castigo, ou se é uma oportunidade de reabilitação, ou se é uma medida de prevenção geral ou especial. Há gostos para tudo. Mas a verdade é que, havendo um crime, há também uma vítima. Sobretudo os crimes de sangue. E, portanto, as vítimas também merecem ter direitos. E o processo penal até agora tem esquecido, tem colocado na sombra os direitos das vítimas. Está na altura também de reavivarmos, fazer sair da sombra para a luz do dia os direitos das vítimas, o que implicará, em alguns casos, isso é inevitável, alguma redução dos direitos dos arguidos. Mas julgo que é necessário fazer um contra-equilíbrio e colocar as coisas nos seus devidos termos, que é também frisarmos a importância das vítimas. E muitas vezes no processo criminal os juízes terem também conhecimentos de vitimologia e de sociologia judiciária da perspectiva não propriamente do criminoso ou do suspeito ou do arguido, mas da perspectiva da vítima. E isso muitas vezes falha. Portanto, essa também é outra nota que eu vos deixo, que penso que é da maior importância. Portanto, estas são as minhas observações. Espero ter correspondido ao desejo do Presidente do vosso núcleo de estudantes de Direito. Não sei se lhe li o pensamento, embora não seja médium, não tenha esses poderes. E agora estou à vossa disposição para responder às observações e às críticas que entendam por bem fazer. E desde já os parabéns também pela vossa instituição e pelo vosso trabalho, e os parabéns também aos vossos dirigentes. Muito obrigado pela vossa atenção.